Uma excelente segunda-feira a todos e uma semana repleta de vitórias. Para que tenhamos vitórias, temos que lutar, perseverar, insistir e vencer. E isso com o poder e a direção de Deus, sim, é possível. Por isso acompanho com muita atenção o testemunho do Sr. Carlos. Eu chegava a casa e não tinha quem eu queria. Não tinha o meu pai, não tinha a minha mãe. Não tinha a minha casa, não tinha o sítio onde eu me conseguisse sentir realmente eu. Começou por ser um desgosto muito grande e por volta dos meus 11 anos eu comecei a consumir o álcool. Achei que a minha opinião tinha que prevalecer acima de todas as outras opiniões. Eu não dava ouvidos a ninguém. Estamos aqui diretamente do Seixal para conhecer a história do Sr. Carlos neste dia magnífico. No entanto, o seu passado não foi assim tão luminoso, não é assim? É verdade. Tudo começa com os meus 3 anos, mais ou menos a ideia que eu tenho disso e que me lembro realmente em que, devido à vida financeira dos meus pais, eles optaram por deixar que um tio meu me criasse. Mas aí começam os problemas. Quando nós olhamos para nós e começamos a ver que estamos a ser criados por outros e que os nossos pais estão lá e que não estão connosco, porquê? A nossa mente começa a trabalhar com variadíssimas situações. Eu na escola sou uma criança rebelde, complicada e começo a criar atritos e movimentos de tudo e mais alguma espécie. Mas quando diz esses movimentos, essa rebeldia, é uma rebeldia propositada? É porque eu começo a fazer tudo isso no intuito de que, como se diz, me devolvessem à procedência para que eu pudesse voltar à casa dos meus pais. Isso realmente aconteceu anos muito mais tarde. Entra logo aí o álcool, parecendo que não naquela altura, era muito mais fácil para nós rapazes iniciar essa vida. A prova. Porque olha, repara, nós íamos a lojas, a cafés e nós fazíamos um grupo e roubávamos essas lojas. Que idade é que tinha? Eu deveria ter os meus 11 anos nessa altura e já fazia isso. O álcool começou aí a entrar, tanto que foi gradualmente fazendo parte da minha vida. E como todo aquele que consome álcool acha que não tem doença nenhuma, que não tem problema nenhum, eu fui bebendo e bebia tudo e mais alguma coisa. Tudo aquilo que aparecia e começava à hora do almoço. Principalmente era à hora do almoço que eu começava sempre. Escondia esse consumo? Escondia. Eu sempre escondi. Porque, repare, eu já mesmo muito mais velho, já homem, eu consumia e escondia. Quem estava perto de mim não se apercebia que eu estava alcoolizado. Ao ponto de até álcool para as feridas, ou seja, o álcool etílico, o álcool puro, eu cheguei a beber. E toda a noite... eu toda a noite tinha que consumir uma garrafa de bebida, fosse brandy, fosse whisky, fosse genebra, vodka, fosse aquilo que fosse. E repare que era tudo aquilo que fosse com os graus de alcoolemia mais elevado, era aquilo que eu consumia. Eu chegava a misturar tudo, ao ponto de o casamento ser uma situação latente na minha vida. E é aí que entra depois a prática de violência, que toda a gente hoje critica a questão da violência doméstica e realmente é uma coisa ruim, mas acontecia. Chegou a estar no papel de agressor? Sim, eu cheguei a agredir outras pessoas. Era uma pessoa terrível, mesmo que eu era vingativo. Rancoroso. Então, quando nós começamos a beber, começamos a fumar também. E isso vem gradualmente uma coisa com outra. Eu fumava, eu bebia, ou seja, era um
2 vícios que era para destruir a minha saúde. 3 a 4 maços de tabaco por dia, sem contar com esse consumo de uma garrafa certa também? Isso era notório, que era sempre uma garrafa certa, mais a bebida que eu ingeria ao almoço e ao jantar. Então é aí que eu, por causa de todas essas situações, chego até à igreja. E o que é verdade é que eu comecei a frequentar a igreja e começo a perceber que não é nada daquilo que eu tinha ideia, não era nada daquilo que eu fazia noção, ou seja, aquilo que estavam a ensinar eram tudo coisas boas, eram tudo coisas com mais-valia, e tanto que, gradualmente, eu fui mudando. É evidente que não foi uma situação do dia para a noite, não aconteceu numa semana, não aconteceu, mas eu dou por mim que ao fim do mês, eu já não fumava. Os 3 maços de tabaco a 4 que eu fumava diariamente, ao fim do mês eu já não fumava. Isso foi a maior experiência que eu tive logo em contacto com a presença de Deus. E a bebida era uma das coisas que eu gostava. Por mim foi o mais difícil me libertar dessa praga. Mas ao fim de um ano eu já não tocava no whisky, já não tocava no brandy, já não tocava na vodka, ou seja, tudo isso já tinha o quê? Já tinha desaparecido da minha vida. Passei a ter tranquilidade, passei a ser uma pessoa serena, tranquila, coisa que eu não era. Eu, sendo uma pessoa violenta, vingativa, agressivo, que não podiam falar comigo muitas vezes de determinadas coisas, a minha vontade tinha que prevalecer, era isso mesmo. E se ela não prevalecesse, então eu era violento. E a partir da altura em que eu começo a perceber Deus na minha vida, tudo isso foi mudando. Passou a ser um homem novo e também, se calhar, um companheiro diferente, não é? Uma pessoa em casa completamente diferente. Completamente diferente. Eu nasci de novo. Nós hoje somos companheiros, fazemos um para o outro aquilo que é de melhor. Existe essa entrega, essa troca que existe entre nós hoje é completamente diferente do que era no passado. E fazendo a comparação com o seu início de vida, não é? Que não tinha uma mãe, um pai presente, você, ao descobrir este Deus, tinha um pai, não é? Sem dúvida. O verdadeiro. O verdadeiro pai, que se preocupa, cuida e está sempre presente na nossa vida. Mudou por completo em todas as áreas da sua vida. Tornou-se também um profissional diferente, um homem diferente. Tudo na minha vida está diferente hoje. É exatamente como esse sol radioso que está na nossa presença hoje. Assim é Deus que transformou totalmente a minha vida. Ele transformou a minha vida, e transforma a vida de qualquer um que assim o venha decidir e que se venha a Ele entregar, de facto e de verdade. Ele nos dá uma vida nova, uma vida completamente nova. E nós só temos que lhe agradecer tudo isso que Ele tem feito na nossa vida. Com o poder e a direção de Deus, tudo se transforma. Há que ter força de vontade, há que ter capacidade, há que lutar, há que sacrificar-se, há que esmerar-se por aquilo que queremos. Isso é óbvio. Mas eu sei que também há pessoas que se esmeram, sacrificam, trabalham, são esforçadas, positivas, dedicadas, determinadas, mas sempre tem uma pedra no caminho. Sempre tem uma barreira, não avança, chega ali e para, chega ali e para, chega ali e para, chega ali e para. Não é isso que está acontecendo consigo? Talvez você é daquela pessoa do quase. Sabe aquelas pessoas do quase? Quase tive aquele trabalho, quase montei o meu negócio, quase consegui aquele salário, quase montei a minha própria empresa, quase comprei a minha casa própria, quase comprei o meu carro, quase viajei, quase passei férias aqui e acolá, quase isto, quase isto, quase isto, quase isto. Só no quase, só no quase, só no quase. Deus tem poder e direção para lhe dar,
para que você saia desse nível, desse bloqueio e passe para outro patamar. O patamar de uma pessoa de sucesso. Mas Filipe, como se eu estou endividado? Mas como se eu estou desempregado? O como não é negócio seu. Como is not your problem, is not your business. Não é da sua conta o como, nem da minha. Deus é Deus, o como pertence a Deus. Você só tem que dizer, pensar e estar disposto em fazer a sua parte. E a sua parte é lutar, é vir segunda-feira no congresso para o sucesso, receber o poder e a direção para ultrapassar qualquer que seja o seu problema econômico e financeiro. Os testemunhos provam isso. Para que então cruzar os braços? Segunda-feira, hoje, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, no nosso Cenáculo do Espírito Santo, no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. A minha vida era uma completa destruição. Tinha o meu casamento destruído, tinha o meu filho via vultos, ouvia vozes, tinha muitos pesadelos durante a noite. Eu era doente e ainda por cima tinha depressão. Devido a todos esses problemas, ao não ter o controle desses problemas e também do facto de eu ser diagnosticada com um tumor maligno no pescoço. Eu ficava apática, eu não tinha vontade de sair de casa. A minha casa tinha que ser o mais escuro possível, não podia ter claridade nenhuma, não conseguia dormir durante a noite, eu tinha medo de dormir. E em consequência disso comecei a ter pensamentos de morte mesmo, que o meu marido e o meu filho ficavam melhor sem mim. Eu cheguei a pensar, tentar o suicídio, em pegar toda a medicação que eu tinha, que na altura era da quimioterapia, e em tomar aquilo tudo. Só que depois quando eu ia a fazer isso não tinha coragem, não conseguia ir até ao fim. Então eu fui diagnosticada em 2013, era um tumor maligno no lado esquerdo do pescoço e em consequência comecei a fazer quimioterapias. Fiz 6 sessões, entretanto tive uma recaída, tive que começar novamente a fazer. Perdi o cabelo, perdi a vontade de me vestir, a vontade de tomar banho, eu perdi a vontade de tudo. Eu era vazia, eu não tinha alegria. Eu costumava dizer que eu sorria para não chorar, não é? Eu à frente dos outros fazia-me de forte, mas por trás eu estava um caco. Eu não parava de chorar, não conseguia parar de chorar. Acabava por me chatear muitas vezes com o meu marido, porque ele tentava me pôr para cima e eu não tinha a força que ele queria que eu tivesse. Não conseguia cuidar bem do meu filho, não cuidava bem de mim. O meu fundo de poço foi quando a médica me disse que se eu tivesse uma dor de garganta que eu podia morrer. Foi aí que eu percebi que a situação estava mesmo má. Tinha um filho que tinha acabado de fazer 2 anos e que ainda tanto para fazer com ele e não me via com esperança de eu fazer. Eu como mãe sentia-me impotente, não conseguia dar a atenção que ele precisava. Não é? Não conseguia estar com ele, não conseguia brincar com ele porque eu não tinha energia e acabei por deixá-lo também um bocadinho de lado. Então eu conheci a Igreja Universal através da Folha de Portugal. Na altura tinha sido deixada por um obreiro na nossa caixa de correio e quando eu esvaziei a caixa de correio, o nosso filho veio a correr com a Folha Universal nas mãos. Eu saí do hospital de fazer o tratamento direto para a igreja e eu senti-me bem, eu senti-me leve, eu já consegui comer em condições nesse dia, eu consegui descansar e consegui dar descanso aos outros também. Para ser livre da depressão foi de um dia para o outro, foi no próprio dia. Eu participei da reunião, o pastor fez a oração e eu ali sabia que eu estava livre. Eu tinha a certeza que naquela altura que eu estava livre, porque eu comecei a sorrir, sem ser um sorriso forçado. Eu comecei a ter vontade de fazer coisas que eu antes não tinha. E foi aí que eu soube que estava livre da depressão. Hoje tenho vontade de sorrir, hoje tenho vontade de ajudar os outros.
Hoje tenho vontade de estar com o meu filho, de brincar com ele, tenho vontade de estar com o meu marido, tenho vontade de sair de casa. Já não tenho o tumor, fui curada também do tumor. Agora só tenho pensamentos de viver, não tenho pensamentos de morrer mais. Toda quarta-feira nós dedicamos esse dia à alma. Todas as quartas-feiras. Isso é em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós temos meditado na palavra de Deus e temos levado as pessoas ao altar. Eu estou olhando ali está o altar da nossa igreja. Eu estou na igreja do Cenáculo do Funchal, agora mesmo, neste programa. Nós levamos as pessoas a Deus, a entregar suas vidas, seu coração, sua mente a Deus. Porque caso contrário, o que acontece? A pessoa anda à deriva, como um barco sem leme, impelido ou jogada por esses ventos fortes de problemas, dificuldades, decepções, frustrações, traumas e complexos. Mas quando a pessoa entrega a vida para Deus e recebe o Espírito Santo, Senhora, quisera eu assim esmiuçar, quisera eu assim poder dar-lhe de uma forma mais simples aquilo que é ter o Espírito Santo. Não há palavras. Eu posso dizer-lhe que não há nada melhor neste mundo. A segurança, a confiança, a certeza de que Deus é consigo. Mesmo enfrentando lutas que eu enfrento, todos enfrentamos, mesmo enfrentando injustiças, Deus é com a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quarta-feira, invista na sua vida espiritual, venha buscar o Espírito Santo. Se você está afastado, afastada, você se desviou, apagou a chama da fé, esfriou-se, volte para Jesus. Ele está de braços abertos. Mas o fulano, a fulana, desculpa a expressão, eu vi isto, o que é que você viu? Sabe o que você viu? E sabe por que você viu? Porque você tirou os olhos de Jesus. Essa é verdade. Aqui eu vi um mau exemplo, aqui eu vi um mau testemunho, porque você tirou os olhos de Jesus. Foi só você que viu um mau exemplo? Mau exemplo você tem dentro da sua casa, com todo respeito. Mau exemplo você tem na sua família, como é que não vai ter no trabalho? Até na igreja, infelizmente, nem todos os que entram por aquela porta são pessoas que vêm decididas a seguir a Jesus. O que eu posso fazer? Eu posso cuidar da minha vida, eu posso entregá-la para Jesus e olhar somente a Ele. Faça isso, a sua vida mudará. Passa os dias em busca de algo verdadeiramente cativante, que lhe dê uma direção, que o motive e, sobretudo, o oriente para tudo na vida. Não procure mais. Aceda a igrejauniversal.pt. Este é o seu espaço, a sua resposta para os desafios da vida, com artigos diários, mensagens, textos de reflexão. Inspire-se com os casos reais. Aprenda hoje mesmo um novo conceito para a sua vida. igrejauniversal.pt